Eu te peço, Espírito Santo de Deus, faça contribuir o nosso coração nessa noite, que possamos nos derramar e nos abrir perante o Senhor e confessarmos diante de Ti as nossas fraquezas e as nossas debilidades, em nome do Senhor Jesus. Que Israel diminua e que se ofereça nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza. O Salmo 51, versículo 1, é o início de uma oração muito dolorosa de Davi. Davi havia passado ali por um período de estiagem espiritual, não por causa de dificuldades com o povo de Israel, não por causa de guerras, não por causa de problemas de nações invadindo Israel, mas ele passou por um período de estiagem espiritual por causa de si mesmo, por causa das suas falhas, por causa do seu pecado ao qual ele tinha se acostumado, e para ele já estava tudo tranquilo. E é hoje que eu quero falar, e é sobre isso que eu quero falar hoje com você nessa noite. Davi, apesar de ele ser um homem guerreiro e que nos traz a imagem de alguém talvez ríspido, se você ler a história de Davi, talvez uma pessoa rude, mas uma pessoa vigorosa na sua essência, uma pessoa forte, guerreiro, passava a faca em todo mundo, ia para a batalha. Então Saul matava 1000, as canções eram cantadas sobre Davi dizendo que ele matava 10.000, enquanto Saul matava 2.000, Davi matava 20.000, e isso enfurecia o coração de Saul. E ele era alguém, mas ele era alguém totalmente sensível à voz de Deus na maior parte do tempo. E às vezes nosso comportamento é isso, às vezes nós somos isso, nosso modo de falar, nosso modo de agir. Nós fomos criados de formas diferentes. Talvez a minha criação, eu fui criado de uma forma muito dura pelo meu pai, não tinha conversa com meu pai. Eu não me lembro de nenhuma vez na minha vida meu pai me sentar no colo e falar: filho, eu te amo. Nenhuma vez. Isso resultou num adolescente, num pré-adolescente, num jovem bruto, arrogante, que não gostava de pastores, que não gostava de igreja, que tinha prometido para ele mesmo, no caso eu tinha prometido para mim mesmo, que eu nunca ia ser pastor. Está aí, estou aqui, como diz Goiânia, pagando língua. Às vezes nós somos assim, mas o importante é que na maior parte do tempo nós sejamos sensíveis à voz de Deus. Davi, ele vivia de salmos, era um cara que vivia de salmos, ele vivia de louvores, ele vivia de orações, e com o desejo de andar na justiça e na retidão diante de Deus. Se você ler salmos, as orações de Davi e as ministrações que Davi fazia para a sua própria alma, eram: alma, se arrependa, se prostre diante do Senhor. Ele falava: Deus, sonda a minha alma. Deus, tu me conheces o meu entrar, conheces o meu sair. O Senhor me acompanha, vai na minha frente, vai por trás de mim. O Senhor me serve em todo momento. Ele vivia disso desde a sua mocidade como adorador, tanto que o servo do rei Saul deu testemunho a respeito de Davi, lá em 1 Samuel 16, no versículo 18, o servo de Saul, da corte do rei Saul, diz o seguinte: ele diz: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita. Olha, ele sabe tocar, ele é valente, ele é vigoroso, ele é homem de guerra, ele é prudente nas palavras, ele é gentil de presença, e o Senhor está com ele. 7 atributos ali foram dados para Davi, que esses atributos também sejam testemunhados ao seu respeito, igreja. Que as pessoas, ao olharem para você, possam te dizer: olha, lá ali está certo, o irmão lá da Bandeirantes, que sabe tocar, João? Que sabe tocar, que é valente e vigoroso, Romina? Valente e vigorosa, Mamine, Vanessa, valente e vigorosa na presença do Senhor. Homem de guerra, não, Alessandro? Olha lá, chega no novo peito, fortão, Alessandro? Homem de guerra, porém prudente em palavras,
Que as pessoas, ao testemunhar o seu respeito, digam isso, olha lá, prudente em palavras, né? Gentil de presença. Sabe o que é gentil de presença? É que você é elegante, você é bonito, tá? Você é elegante. Davi não era mais bonito da família, tanto que ele foi escolhido por último para ser ungido como rei, né? Eles chamaram todas as pessoas bonitas. Não estou falando que você tem que ser bonito, irmão. Deus fez você exatamente do jeito que Ele queria que você fosse. Mas você pode ser exatamente do jeito que você é e ser elegante. Olha para o seu pastor. Olha para o seu pastor. Barulho. A testa grande. Mas de vez em quando acerta na terra, né? Elegante. Depois desse testemunho, o que aconteceu com Davi? Davi foi convidado para tocar harpa quando Saul estava sendo atormentado pelo espírito maligno. Eu quero que você entenda ali que Davi foi convidado para tocar harpa para Saul. Ele foi convidado para que o dom que ele tinha, debaixo da unção de Deus, fosse utilizado para a obra do Senhor, para expulsar o demônio que estava atormentando o rei. Ele estava tocando, o demônio correndo. Aí você fala, não, mas talvez, pastor, eu não sei expulsar demônio, não sei orar. Você não canta, deixa Deus te usar. Se a presença de Deus está contigo, o Satanás fica no mesmo lugar, os demônios vão sair. As pessoas que estão oprimidas no ambiente serão libertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E posteriormente disso, algum tempo depois, Saul ele faz um sacrifício ali devido ao Senhor. O coração do Senhor se endurece com relação a Saul. Ele retira a sua bênção de Saul e deposita sobre Davi. E Davi, a partir dali, é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E Davi, quando completou os seus 40 anos, é crido entre os teólogos que aos 40 anos Davi foi coroado rei de Jerusalém. E devido às suas grandes conquistas militares, o seu nome foi espalhado na terra, não só em Jerusalém, mas circunvizinhos. Meus queridos, que devido às suas conquistas, o seu nome seja conhecido, não só na sua casa, mas na casa dos seus vizinhos, que a sua vida seja testemunha de vitória e de bênção, por onde você passar. Glória a Deus. No entanto, queridos, Davi, um homem abençoado, no auge, rei de Israel, literalmente o cara. Todo mundo queria estar na posição de Davi, mas apesar de todo o sucesso, Davi cometeu um erro gigantesco no seu reinado. Um dia, lá no terraço do palácio, a Bíblia diz que ele olha para um dos lados, no balcão que ele estava, e ele vê uma mulher se banhando ao lado. E essa mulher se chamava Betseba, muito linda. Eu imagino que ela era muito linda, muito formosa. E Davi toma ela para si e tem relações com ela. Ele cai em pecado diante de Deus, oculta o seu pecado diante do povo, não confessa o seu pecado para o profeta, e ainda por cima manda chamar o seu general que estava em guerra fazia 3 meses, que era o marido de Betseba, né? O general Urias. Ele chama Urias de volta quando ele fica sabendo que, por causa do seu caso extraconjugal, e nessa época Davi já tinha 7 mulheres. 7? Eu dou mal da conta de uma. Eu tinha 7, eu queria mais. Misericórdia. Ele chama Urias, manda Urias voltar para a guerra, na esperança que quando ele ouviu que Betseba estava grávida, estava no início da sua gravidez, e o seu período menstrual tinha voltado, Betseba veio e fala, conta para Davi, obviamente, fica subentendido na história. E Davi manda chamar Urias correndo, para que Urias volte para casa, e depois de 3 meses longe da sua esposa, o homem quer dar os bens da esposa, e trouxe Urias para casa. Só que Urias estava voltando da guerra, e com um pensamento de soldado fiel ao seu batalhão, ele não arredou da porta do palácio. Ele falou, enquanto o rei Davi não me mandar de volta, eu não volto, não saio daqui.
Não, Urias, vai para casa não, o lugar é aqui, prontidão para me enviar para a batalha. Os meus amigos estão na batalha, os meus companheiros estão sofrendo na guerra, morrendo. Como poderia eu entrar e habitar com a minha mulher? Eu vou ficar aqui na porta. Aleluia. O plano de Davi é frustrado. Aí o que Davi faz? Piora ainda mais a situação. Ele, na tentativa de encobrir o seu pecado, ele planeja ali a morte do seu general, um homem fiel. Um homem fiel. E ele envia uma carta para o comandante do exército e diz: coloca Urias na frente da batalha, na próxima batalha. E a intenção é que Urias fosse morto pela espada, porque geralmente era assim que os exércitos vinham. Vocês já assistiram filme de época de batalha, né? Geralmente as primeiras pessoas que estão ali na fileira da frente, se não for o mocinho da história, não sobrevive, todo mundo morre, fica só o mocinho lá, né? Geralmente é assim que acontece nos filmes. E Urias não era o mocinho da história, morreu. O que aconteceu? Davi pega Betseba e toma ela como a sua oitava esposa, nasce um filho. E Davi, ele é apaixonado por essa criança. Até que um dia, Natan entra em cena, profeta, homem de Deus. Tem nada a ver com os problemas de Davi, com o pecado oculto de Davi. Aí Deus revela para Natan, lá na casa de Natan. Da mesma jeito, de vez em quando Deus revela as coisas para o pastor lá na casa dele. Você está com o seu pecado escondido aí, o pastor não tem nada a ver. E Deus começa a revelar para o pastor: ó, está acontecendo isso, liga para o fulano lá. Está acontecendo. Aí eu ligo e falo: e aí, como é que você está? Está tudo bom, pastor, está tudo ó. Zé lindo, top. Topzera, não tem problema nenhum. Né? E assim foi Natan com Davi. E aí, Davi, como é que você está, Davi? Sem problema. Tranquilo. Pela data do nascimento do filho de Davi, que era recém-nascido, Davi ficou com o seu pecado oculto ali pelo menos por 9 meses. Com o seu pecado escondidinho, dormindo em cima do seu pecado, com a mente cauterizada. Às vezes nós estamos assim e queremos participar da ceia do Senhor. Tem um pecado escondido. Nós falamos com o Senhor: Deus, perdoa os meus pecados, me ajuda em todas as áreas. Mas esse aqui eu só deixo escondidinho. Esse aqui não tem problema não, ele é tão pequenininho, eu só vou guardar aqui. Esse aqui não tem problema não. Esse eu deixo aqui, porque eu tomo conta. Meu irmão, não é isso não. Pecado escondido não é você que toma conta dele, é ele que toma conta de você. Arruina a sua vida. A Bíblia diz que um abismo chama outro. Por que às vezes nós olhamos para um homem casado que está bem com a esposa e de repente a gente vê: poxa, caiu na adultério, caiu no pecado, e dá uma sensação que de repente aconteceu, foi assim, pluf, aconteceu, caiu no pecado, viu uma mulher que não existiu. A Bíblia diz que não é assim. As coisas acontecem como um deslize. É uma mensagenzinha no Instagram, é uma namoradinha lá no tempo da escola que manda uma mensagenzinha no WhatsApp falando: oi, há quanto tempo? Né? Aí responde: tudo bem, você é onde você está morando? Volta a conversar. Daqui 1 mês, 2 meses de conversa, marca um encontro casado. Aí trocam olhares, vê uma outra, aquele negócio que é irresistível, cai. Aí todo mundo está de fora, não está sabendo de nada. De repente caiu, né? O dono de empresa, de repente foi preso. A polícia chegou lá, a Polícia Federal quebrou a porta, entrou, pegou tudo e foi preso. Coitadinho dele, polícia injusta. Aí vai olhar as finanças do cara, roubando imposto para todo lado, dando golpe em todo mundo e está dentro da igreja, achando que é o maior dizimista da igreja, que Deus está abençoando. Que a bênção que está vindo, por ele estar roubando outras pessoas, Deus está acobertando por causa do seu dízimo e da sua oferta. Está enganando a si mesmo. Eita Deus, aleluia. Enganando a si mesmo.
acostumadas a contar, máscaras que usamos para mostrar para outras pessoas, pessoas que não somos, e que Deus nos enxerga por trás da máscara e diz: eu quero que você seja diante de mim essa pessoa por trás da máscara. Eu sei quem você é, eu sei o que você precisa, eu posso ser o Deus que você precisa, da forma que você precisar. Que as nossas máscaras possam começar a cair na presença de Deus. A Bíblia fala como uma história sobre os 24 anciões. Eles falam que esses anciões existem desde a eternidade, junto com o Senhor, e todas as vezes que Deus ele entra naquele ambiente onde estão os 24 tronos, aqueles 24 anciões, eles tiram as suas coroas de glória e jogam aos pés do Senhor e começam a glorificar e dizer: glória, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda coroa significa glória, coisas boas que fizemos, coisas de honra, fala sobre honra. Se a nossa honra é depositada perante o Senhor, e Ele pede que a nossa honra seja jogada aos pés dele, para que Ele nos inunde com uma nova revelação diária. Imagine as máscaras que carregamos, que não são honra para o Senhor. Ele quer que essas máscaras caiam da sua face, querido, e que elas sejam apagadas pelo sangue de Cristo, sejam lançadas no mar do esquecimento. Você não precisa sonhar em ser uma pessoa que você não é. Eu lembro quando eu era mais novo, de eu ver pastores pregando, e eu falar, quando eu já tinha voltado para a igreja, eu falar: eu quero ser igual a esse pastor, eu quero pregar igual ele, eu quero falar igual ele. Visão errada. Deus quer que você seja você, falando do jeito que você fala, porque Ele vai usar você para as suas experiências e através das tribulações que você tem passado para alcançar almas, e a sua vida vai ser testemunho para a edificação de outras pessoas. Não procure ser o que você não é, seja você, porque Deus já sabe quem você é. E Natan confronta Davi ali, ele diz: tu é este homem, Davi, diz o Senhor de Israel, eu te ungi sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, ó Davi, eu te dei casa, a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor eu entreguei ao teu seio, e também te dei a casa de Israel e Judá. E se isso é pouco, muito mais eu te acrescentaria. Por que, pois, então por que você tem desprezado a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos de Deus? A Urias, o Eteu, feriste a espada, a sua mulher tomaste por sua mulher, a mulher dele tomaste por sua mulher, e a ele você matou através da espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. E aqui continua. E essa profecia dada a Davi, ele fala: olha, as mulheres que você recebeu, que Deus deu para você, um dia serão tomadas de você. E o que você fez no oculto com Betseba, farão com as suas mulheres aos olhos de todo Israel. E essa profecia se cumpriu com Absalão. Absalão tomou as mulheres do pai e teve relações sexuais com ela no balcão principal do palácio, de frente de toda a nação de Israel, para que eles pudessem ver que não haveria mais volta, não haveria mais reconciliação entre Absalão e Davi.
E sabe quem fomentou essa revolta de Absalão com seu pai? Sabe quem fomentou? O avô de Betseba, que era conselheiro de Davi e se tornou conselheiro de Absalão. Foi o que o aconselhou a se levantar contra o seu pai. Aí o que acontece? Davi é confrontado. E talvez hoje você veio na esperança de ter o seu coração massageado, e você está sendo confrontado no seu pecado, na sua mentira, na sua arrogância. E glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque Deus não quer que você continue sendo essa pessoa arrogante. Ele não quer que você continue sendo essa pessoa prostituta, mentirosa, ladrão. Ele não quer que você continue sendo essa pessoa. Ele não quer. Davi, imediatamente ele toma uma postura e reconhece o seu pecado. Ele responde a Natan e diz: eu pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. E agora, nessa oração que nós começamos a ler aqui, o salmista delata aqui um detalhe histórico de tudo que passou no coração de Davi, naquele momento que ele foi confrontado por Natan. Primeiro, no versículo 3 ao versículo 5, Davi ele reconhece a gravidade do seu erro. Ele diz assim: a geração idônea dá vários nomes ao pecado, a fim de minimizar o seu real significado. Às vezes a gente chama o nosso erro de coisa pequena, não, mas é só uma bobeirinha, isso aqui Deus perdoa. Olha, foi só um deslize, né? Só um escorrer. Pisei fora da linha, pastor, desculpa, eu pisei fora da linha, eu vacilei aqui, desculpa aí. Quer minimizar as coisas, mas na verdade, nosso pecado não é comparado com pecadinho e pecadão, porque isso não interessa. O nosso Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não importa o tamanho do seu pecado, ele é minúsculo perante o Senhor. O que importa não é o tamanho do seu pecado, mas a quem o seu pecado ofendeu. E olha, ofendeu o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Pecado é transgressão, é rebelião contra a justiça de Deus e contra Deus, que é um Deus santo e justo. O pecado é um ato voluntário de se rebelar e ofender a Deus. No versículo 3, Davi diz assim: eu conheço as minhas transgressões. Davi é que ele deixa de ser cínico, ele deixa de mentir para si mesmo. E é algo que a gente tem que começar a dizer e falar: Deus, eu reconheço as minhas áreas de dificuldade, e eu sei que o Senhor as reconhece também. No versículo 4, Davi diz assim: contra ti, ó Deus, contra ti eu pequei. O pecado é rebeldia, e rebeldia causa inimizade. Aí você ora, tem pecado, quer receber bênção. Recebe não, irmãos. Não, mas Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus me ama como pecador. Mentira! Não existe isso na Bíblia. A Bíblia não diz isso, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Pelo contrário, a Bíblia diz que o pecador aborrece o coração de Deus. Não, deixa eu ficar como estou. E às vezes nós somos confrontados. E quando somos confrontados, tem crente que é tão crente, desculpa a expressão, é tão crente da bunda quente, que na hora que é confrontado no pecado, o pastor está falando: olha, você tem que se converter nos seus pecados. Aí a pessoa fecha o coração e fala: lá vem o acusador. Para trás de mim, Satanás. Acusador, para trás de mim.
o acusador, o pecado, ele causa morte na sua vida, ele causa separação. Quando Satanás ele te acusa, ele fala assim: olha, não adianta você orar, que Deus não vai nem te escutar. Para de orar, para de cantar. Assim estava Davi, sem gozo no coração. Nós vamos ver aqui mais na frente a diferença entre Satanás, quando te acusa, e o Espírito Santo, quando nos confronta, é que o Espírito Santo diz assim: olha, confessa e deixa, e alcançará misericórdia. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Deus é fiel. O Espírito Santo diz assim para você essa noite: você pecou, mas o Senhor é fiel e justo para perdoar aquele que verdadeiramente se arrepende. Ele se compadece de nós, ele é bondoso, cheio de graça e rico em misericórdia. E às vezes a maior dificuldade que temos é admitirmos para nós mesmos que estamos em pecado. Está falando, pecou. Aí a mente fala: pequei não. O pastor fala: pecou. Não, tudo bem. Pequei não. Não, mas você pecou. Não, pequei. Está tudo bem. Então a Bíblia está mentindo, irmão. Você vai direto do céu. Graças a Deus. Da boca da onça. Como diz a Bíblia. Vai para o céu da boca da onça para se tragar. Olha só o que o filho pródigo diz lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 18 e 19, quando ele caiu em si, reconheceu as suas falhas, reconheceu o seu pecado, ele disse: levantar-me-ei, quer dizer, eu tomarei uma postura diferente, eu sairei do lugar onde estou, vou me levantar, e irei ao encontro do meu pai, e lhe pedirei e lhe direi: Pai, eu pequei contra o Senhor e contra o céu. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores aí no campo, mas deixa eu permanecer na sua casa. Quando a gente se humilha, o que acontece com o filho pródigo? Quando ele se humilha perante o pai fala: olha, servo, vai lá e busca uma capa, joga sobre ele a capa da restauração, coloca nele o dedo dele, o novo anel da minha aliança que está sendo renovado com ele. O arrependimento de pecados, queridos, é uma virtude que vem do céu. E Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: você pecou, mas Deus também te perdoou, e você não vai morrer. E a gente tem que entender que confessar pecado, abrir mão dos nossos pecados, não é tão difícil assim. Quem está mentindo para você, dizendo: olha, vai doer se você confessar, você vai ser humilhado se você falar isso, você traga publicamente, as pessoas vão olhar para você de forma diferente. Quem está dizendo isso no seu ouvido agora é Satanás. O Espírito Santo está dizendo para você do outro lado: Ele é misericordioso e justo para te perdoar. Confessa e deixa. Confessa e deixa. No versículo 8 nós vemos a tristeza no coração de Davi por causa do pecado cometido. E às vezes a gente sente como se fosse um remorso, né? Poxa, pequei, tá ok, remorso. Só que o remorso ele produz morte. Ele é diferente de arrependimento. Deus não quer que você tenha remorso, Ele quer que você se arrependa, que nós nos arrependamos. Porque o arrependimento produz vida. O arrependimento produz liberdade, gera mudança e transformação e nos leva de volta para Deus. Leva, irmão, leva. Quantas vezes, quando eu era mais novo, nós tínhamos culto de Santa Ceia,
E o pastor abria e falava: irmãos, alguém quer confessar um pecado? De repente o irmão levantava lá no fundo da igreja, de cabeça baixa, orando. Pegava o microfone, ficava na frente do microfone. E na hora que essa pessoa chegava na frente do microfone chorando, os outros não começavam a rir, não. Ninguém começava a apontar o dedo. Todo mundo começava a chorar junto e quebrantar o coração. Aleluia! Porque nós estamos na mesma condição de pecador. E nós temos que reconhecer isso. Se não for pela graça de Deus, irmão, é inferno. É inferno. E eu tenho um compromisso marcado com você lá no céu. Não é para você faltar, não. Não é para você faltar. Glória a Deus. Nosso compromisso está marcado em nome de Jesus. No versículo 8, na parte B, ele diz assim: Senhor, restaura os ossos que tu quebraste. Que quer dizer, significava o meu corpo inteiro, que dava sustentação para Davi. Ele não tinha mais, tinha parado, a adoração, o propósito tinha se extinguido por causa do pecado. No versículo 8, na parte A, ele grita e fala assim: Senhor, faze-me ouvir o júbilo de alegria. Toda a noção de júbilo, de alegria, do louvor, das canções de Davi, das suas orações, haviam se extinguido. E às vezes a gente conversa com uma pessoa da igreja e pergunta: irmão, como é que está? Ah, pastor, não está tão bom não. Você tem lido a Bíblia? Eu não, pastor. Estou trabalhando tanto, tanta coisa acontecendo. Mas você tem orado, né? Pastor, está tão difícil orar. Sabe o que é difícil? Difícil é morrer na cruz para que você pudesse orar e falar com o Senhor. Isso que é difícil. Falar com o Senhor é fácil, difícil é morrer na cruz. E aí no versículo 1, 2 e 7, aqui já terminando, Davi, ele passa tão nojo do pecado, ele começa a expressar esse nojo. Ele fala no versículo 1: apaga de mim essas transgressões. Porque elas ficaram como se estivessem escritas na alma de Davi. O pecado, ele deixa uma mancha em você. Talvez eu não consiga ver, talvez o seu irmão não consiga ver, mas o Espírito Santo de Deus vê. Ele sabe que tem coisa errada aí. E Davi ora e clama ao Senhor, fala: Senhor, apague as minhas transgressões. No versículo 2 ele diz: lava-me. Pega a minha alma e lava ela como se fosse uma roupa suja, esfrega, para sair a mancha. No versículo 2, parte B, diz ainda mais: purifica-me. Ele está fazendo uma referência aqui a metais preciosos. Toda vez que a Bíblia fala sobre fogo, purificado no fogo, ouro purificado no fogo 7 vezes. Para purificação, para que a sujeira saia. Só que para a sujeira sair tem que se derreter. Você é ouro? É ouro. Você é bênção? É bênção. Tem sujeira? Tem. Para a sujeira sair do ouro tem que derreter, tem que passar pelo fogo, senão não sai. E quando queima o ouro, a sujeira do ouro não vai para trás e fica escondida, não vai para baixo e fica escondida. Quando você aquece o ouro, ele derrete, a sujeira vem para a superfície e é retirada. Tem que confessar. No versículo 7, Davi usa uma palavra aqui que dentro da nossa cultura não existe: o isopo. O que é isopo, pastor? Davi fala: Senhor, como isopo me limpa. Isopo era uma planta, era uma relva que era utilizada pelas pessoas que tinham lepra, para limpar as suas feridas, para remover o pus, para o tratamento. Davi estava se considerando diante do Senhor como um homem leproso por causa dos seus pecados. Quando Deus me permita limpar a mim mesmo, esfregar essa sujeira e tirar ela de mim. Aí Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim:
Vinde então, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Aí no versículo 10, no versículo 12, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não pediu para o coração dele ser restaurado, não, ele pediu um novo coração. Ele estava dizendo: Senhor, do nada, faça existir um novo coração. Eu não quero levar nem as memórias dessa sujeira comigo, nem as cicatrizes do que me fizeram pegar. Eu quero carregar isso comigo. Eu quero um novo coração, criado, formado, planejado pelo Senhor para minha vida. Aleluia. Ele diz no final aqui: sustenta-me, ó Deus, com o espírito voluntário. Davi havia perdido toda a voluntariedade da sua oração, toda a voluntariedade do seu louvor. Você sabe o que é vir para a igreja? E todo mundo está louvando, todo mundo está adorando, a presença de Deus está fluindo. Você olha para o lado, tem uma irmã com a mão na cabeça da outra, profetizando, a outra pulando, tremendo. Você olha para o outro lado, o outro está chorando, e você o que está fazendo? Tirar as telhas da igreja, né? Tirar as telhas da igreja. Mas a janela não está precisando lavar, né? E o fogo de Deus está caindo aqui do lado. Quinta-feira passada, nós estudamos aqui na igreja sobre a bondade de Deus. Deus é bom, Ele quer falar com você. Mas quando se fala sobre a bondade de Deus, fica uma questão em aberto. E as coisas ruins? Se Deus é bom, e as coisas ruins? Olha, a Bíblia diz que as coisas ruins não vêm de Deus, elas estão vindo de algum lugar. Eu deixo aberto aqui para vocês. Estão vindo de onde essas coisas ruins? Do nosso comportamento, do nosso modo de vida, das escolhas que fazemos no oculto, quando ninguém está olhando, a gente acha que ninguém vai ver isso daqui. Aí está lá, o anjo testemunhando, o Espírito Santo te acompanhando, e sai atrás do lado assim, ó, falando para o Espírito Santo: te falei que ele ia cair de novo. Eu te falei que ele ia cair de novo. Mas deixa eu te dizer um negócio. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado, ele olha através das gerações, ele vê todos nós, ele vê a mim, pecador, vê a você, pecador. E lá no momento da cruz, o apóstolo Paulo diz que ele decidiu crucificar-se a si mesmo na cruz. Não foi outra pessoa que crucificou Jesus, foi ele que crucificou a si mesmo e fez isso como um espetáculo diante dos homens. E a célula que estava contra nós foi pregada com ele na cruz. E o seu sangue desceu e cobriu aquela célula. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Confesse o seu pecado, se arrepende, deixe. Há esperança. É uma canção antiga que fala assim: há esperança para o ferido, como árvore cortada, marcada pela cruz, ainda que na guerra envelheça a raiz, e no chão abandonado o seu tronco morrer. Há esperança para você. Glória a Deus.
com a maior seriedade que você pode. Nós vamos estar participando da ceia que vai ser liberada aqui pelo pastor João. Ele vai estar ministrando a ceia para nós hoje. E a Bíblia diz sobre a Santa Ceia que nós devemos nos avaliar e não participarmos da Santa Ceia do Senhor se há alguma acusação contra nós. Porque se você participar da Santa Ceia do Senhor e há alguma acusação, algum pecado escondido, você vai estar participando da ceia do Senhor para a sua própria condenação. Talvez o momento não seja para você participar da ceia do Senhor hoje. Depois do culto eu vou estar à sua disposição. Essa semana eu vou estar à sua disposição. Semana que vem eu vou estar à sua disposição. Converse comigo. Me chame. Pastor, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não dou conta. Eu vou responder para você. Eu também não dou conta sozinho. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Para mim, ter Deus na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia no 1 Coríntios capítulo 11, aleluia, a partir do versículo 23, nós faremos uma leitura. Antes, porém, eu quero somente enfatizar o que o pastor já falou aqui. Nós iremos iniciar a administração da Santa Ceia. Se você está com sua consciência pesada, se algo te aflige, se algo está te impedindo está te colocando em dúvida se eu devo ou não devo participar da ceia, se eu devo ou não devo consumir, queridos, eu quero te convidar a orar comigo. Aleluia. Que é para Deus tirar toda a dúvida. É para você ficar em paz com o Senhor, com a igreja, com seus irmãos, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, igreja. Aleluia. Santo Deus, soberano Pai, nós queremos nessa noite, Senhor dos Exércitos, rogar o teu perdão, rogar os teus infinitos misericórdias, ó Deus, para todos aqueles que estão com os corações duvidosos, se podem ou não podem participar da Santa Ceia, Senhor. Eles fizeram uma introspectiva, não encontraram nada, mas tem um acusador dizendo que ele pecou, Senhor. Deus, perdoa. Não sou eu que perdoo, não é o pastor Israel que perdoa, é o Senhor que perdoa o pecado. Deus de glória, nós queremos rogar ao Senhor, lava-nos do sangue, ó Santo de Israel, e permita-nos, ó Santo Deus, estar em comunhão contigo nessa noite. Perdoa-nos, ó Senhor, e lava-nos, ó Cristo Jesus, para a glória do teu santo e precioso nome. Amém? Eles estarem fazendo aqui a leitura da palavra de Deus, e assim que nós finalizarmos, todos aqueles que estão aptos para a Santa Ceia do Senhor, fiquem de pé, e aqueles que não serão, sentem-se. Amém? Glória a Deus. Primeiro Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra de Deus.